O Santos apresentou oficialmente seu novo treinador, Kleber Xavier, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira. Kleber Xavier chegou na terça-feira ao CT Rei Pelé, assinou um contrato até o final de 2025, foi apresentado aos jogadores e funcionários do Santos e já comandou o primeiro treinamento da equipe. O novo treinador santista veio juntamente com a sua comissão técnica, a mesma de Tite, formada pelos auxiliares Matheus Bach, filho de Tite, e Vinícius Marques, além do preparador físico Fábio Maceredian. Na coletiva de imprensa, ele falou de sua expectativa em dirigir o Santos, falou que errou na previsão que fez sobre Neymar voltar a atuar por um clube na Europa e que não necessariamente irá seguir a mesma filosofia do técnico Tite, com quem trabalhou por mais de 24 anos. Veja a seguir a apresentação oficial e a coletiva completa do novo comandante santista. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu queria começar, antes de passar a palavra para o Kleber, para explicar um pouco como foi esse processo, né, de escolha do novo treinador e do nosso novo líder, né? Não foi um processo simples, né? Tiveram algumas conversas, mas eu queria transmitir aqui um pouco a minha felicidade em poder conhecer o Kleber um pouco melhor, né? Durante as conversas que tivemos, eu pude compreender um pouco mais o seu perfil de liderança, a sua maneira de pensar o jogo e o seu método de trabalho, né? E dentro do que o Santos buscava e procurava para a continuidade da temporada e por que não, né, para a construção do seu projeto, nós compreendemos que o Kleber tinha todas as ferramentas que buscávamos, né? Além de ser um profissional extremamente experiente, muito vencedor, né? Participou de diversos processos e diversas construções que culminaram em títulos, né? A gente conseguiu compreender que dentro da sua maneira de ver o jogo, a sua maneira de entender o futebol, isso se conectava muito com a realidade do Santos. Primeiro, porque buscávamos um líder que pudesse conectar toda a estrutura, todo o centro de treinamento. Também buscávamos um líder que compreendia os desafios do futebol brasileiro. Como a gente sabe, é uma competição que está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complexa, e o nível de profundidade de conhecimento do Kleber com relação à evolução da liga que a gente está envolvido também nos chamou a atenção. E também, como último ponto, a sua forma de pensar o jogo, de estruturar as suas ideias. Entendemos que se conectava muito com as características dos nossos jogadores hoje, né? Levando tudo isso em consideração e pensando e entendendo esse passo que o Kleber tinha de ter um voo solo agora, a gente entendeu que não era uma decisão arriscada, muito pelo contrário, era a decisão certa para o Santos. Era a decisão que se conectava num clube em processo de reconstrução, que precisava dessa profundidade de conhecimento, com um profissional com muita experiência, muitos títulos, mas que também estava com muita fome, muita vontade de assumir um desafio desse tamanho, mas com total conhecimento e clareza dos passos que eram necessários para que o Santos pudesse retomar o seu papel de protagonista no futebol brasileiro. Levando em consideração todos esses critérios que eu acabei de comunicar, no fim do dia essa decisão ela foi óbvia e nos deu um conforto, porque conseguimos trazer um profissional certo, o profissional correto para o momento do Santos Futebol Clube e do projeto que a gente quer construir. Dito isto, Kleber, seja bem-vindo. Estamos muito contentes com a tua vinda. Também estou aqui em nome do presidente Marcelo Teixeira
para te passar a confiança e a clareza de que juntos todos vamos dar os passos necessários. Primeiro, para sair dessa zona desconfortável e segundo, para que a gente consiga colocar o Santos no seu lugar que é devido, no seu lugar que é condizente com a sua história e com o tamanho dessa instituição. Beleza, gente? Todo mundo pegou aí? Beleza, obrigado, Pedro. Obrigado, Kleber. Vou guardar com carinho. Vamos iniciar agora com as perguntas. Pode começar, Fabiano. Oi, Kleber. Aqui à sua esquerda, aqui, Fabiano Fará, Rádio Transamérica. Seja bem-vindo ao Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da tua decisão de aceitar esse projeto do Santos, sabendo da situação do clube dentro do Campeonato Brasileiro como um primeiro trabalho. E se você conversou com o Tite, falando, eu vou aceitar o Santos, como é que é essa relação ainda, mesmo que o Tite tenha dado uma pausa na carreira, por favor? Bom dia. Eu tomei a decisão em outubro, né, de seguir a carreira solo, a partir da saída do Flamengo. Em novembro eu conversei com o Tite. Nesse período de novembro até agora a gente conversou muito pouco. Né? Conversamos na Páscoa a última vez, antes dele ter esse problema de saúde que ele teve agora. E recebi dele uma mensagem hoje de manhã, fiquei muito feliz, né? E surpreso até, e feliz não pela mensagem única, mas por ele estar bem, né? Senti ele bem na voz dele da mensagem, retribuí o carinho, não falamos diretamente. E segundo, aceitar o convite da grandeza do Santos pela conversa que eu tive com o presidente e pela conversa que eu tive com o Pedro, que foram as duas pessoas que eu conversei, né? Me mostraram aquilo que eu entendia como um bom projeto, mesmo nessa fase atual que está com uma série de dificuldades, mas eu acho um clube grande, com bons jogadores. O projeto me satisfez, né? E me sinto orgulhoso, feliz por começar a minha carreira solo numa equipe, numa instituição da grandeza do Santos. Kleber, bom dia, boa tarde, na verdade, Felipe Noronha, vim de Santos. Acho que uma grande questão que o torcedor tem hoje é sobre o seu estilo de jogo, até porque você vai iniciar nessa parte da carreira como técnico principal. A gente tem referência só, claro, do seu trabalho com o Tite, como foi questionado agora. E no Tite, assim, ele já fez diversos estilos de jogo. A gente pode focar aqui na seleção mais recente, um jogo mais associativo, um jogo com jogadores mais posicionados, o jogo posicional, enfim. E o Pedro Martins acabou de citar que vem em você, que a direção vem em você, um estilo que se encaixa com o elenco. Então eu queria perguntar sobre isso. Você veio já com o elenco estudado, sabendo que estilo vai propagar, que estilo esse elenco consegue te proporcionar um bom futebol, ou você tem ideias e vai trazê-las para o elenco que não tem nada a ver com o estudo já feito ou com a ideia que a gente viu essa temporada? Não tem como fazer futebol pensando de um jeito e tendo um elenco de uma característica diferente daquilo que tu pensa, né? Então a gente estudou o elenco, sim, tem a questão do contexto, do momento, né? Cheguei ontem conheci todos os atletas que estão à disposição, né? Já pensamos e já desenvolvemos o primeiro treinamento, né? No aspecto defensivo, a gente trabalha praticamente de duas formas, organizar a parte defensiva e organizar a parte ofensiva. Hoje tive uma reunião com a comissão e vamos trabalhar no período da tarde. Os jogadores que estão à disposição para o jogo, com exceção daqueles lesionados, né? Eu conversei com alguns deles e coletivamente com todo o grupo que está à disposição e tem uma ideia para o jogo específica para esse jogo. Eu gosto muito de pensar jogo a jogo, né? É uma competição que se inicia, é uma competição de mata-mata, é um jogo em casa que tu tem que fazer um resultado positivo, né? Para depois, no segundo jogo, buscar essa relação, né? E conduzir conforme o resultado de hoje, mas a gente trabalhou pensando muito bem como se defender no aspecto de pressão, que é um jogo que a gente tem que pressionar, porque está em casa, né? Porque busca o resultado. E hoje à tarde trabalha como atacar, como organizar os movimentos ofensivos em cima de uma equipe que a gente estudou, que é uma equipe que vem bem na Série B, que eu conheço muito bem seu treinador, né? Então vamos trabalhar à tarde para buscar esses espaços, para organizar as conexões em cima daqueles jogadores que a gente tem para o jogo. Então pensamos dessa maneira.
Kleber, aqui do seu lado direito, tudo bem? Pero La Roca, Energia 97 FM, esporte por esporte. Ainda nesse assunto de estilo de jogo, o torcedor do Santos reclama muito de ver um estilo de jogo muito parecido nos últimos 4 anos, de jogar com 3 atacantes, os 2 volantes e um meio. O famoso 4-3-3 ou 4-2-3-1. É a tua formação preferida também ou no teu trabalho você pensa em implementar uma variação tática, enfim, seja com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 meias, enfim. O 4-3-3 é o teu estilo preferido e é o único que você pretende aplicar aqui no Santos? Obrigado. Não é o meu estilo preferido, não é o único, né? O Santos tem possibilidade, com jogadores que tem, de variar a formação ofensiva, com 2 pivôs por dentro, com um meia de flutuação pela direita, como o Roleiser já fez, né? Com 2 atacantes de beirada, com amplitude, podendo dar amplitude com lateral, tanto pelo direito quanto pelo esquerdo, podendo fazer uma construção por 3, tem várias formas, né? O contexto e o momento vão meditar, né, aquilo que eu possa fazer no jogo. Eu acho que o sistema, essa de ficar preso ao sistema, não é uma coisa mais tão utilizada. É a forma que a gente vai desenvolver, como a gente vai construir, né? Como a gente vai iniciar, como a gente vai construir e como a gente vai atacar o último terço. E sempre, durante o jogo, também com possibilidade de mudança. Isso a gente vai trabalhar, falando do aspecto ofensivo, né? Vai trabalhar hoje à tarde. Kleber, tudo bem? Felipe Camargo, de Olho no Peixe, prazer falar contigo, seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse, não tem como, nesse momento que você está iniciando sua carreira de técnico, né, desassociar em relação ao Tite, né? Muita gente, torcedor principalmente, fazendo essa associação, né? Você teme, de alguma forma, uma espécie de fantasma de comparações nesse teu início de trabalho a tudo que o Tite faria, o que o Tite fez em relação a você, a esse início desse teu momento como treinador, que tudo que o Tite construiu e o Tite fez e você esteve ao lado dele, possa de alguma forma acabar sendo um fantasma, se dá para te levar isso de fato positivo ou negativo daquilo que você vai acompanhar de críticas ou elogios da sua carreira? Mano, é inevitável que isso vá acontecer, né? Foram 24 anos de parceria, o cara que me deu toda a confiança, um cara que eu tenho uma relação muito forte e que me deu todo o espaço para desenvolver junto com ele o comando de equipes grandes, né, e de seleção brasileira. Mas eu não temo, não tenho como temer, né? Eu vou ficar muito contente, muito feliz se eu conseguir, dentro dessa carreira que eu inicio agora, conquistar pelo menos da metade dos títulos que a gente conquistou junto e apresentar o futebol da maneira que a gente apresentou, desde os aspectos defensivos como ofensivos, em todas as equipes que a gente passou, né? Então, eu espero conseguir isso, né? Eu me proponho a isso. O porquê começar uma carreira depois de tantos anos, eu tenho explicado ultimamente nas entrevistas que eu dei. Nos últimos 17 anos, a gente trabalhou em 4 lugares, né? No Inter, depois no Corinthians, depois na seleção e depois no Flamengo. Isso não é da cultura do Brasil. E se a gente conseguiu permanecer assim, é porque os trabalhos eram bons, jogando de maneiras diferentes, conquistando e principalmente com uma gestão de trabalho de atletas, de comissão técnica, de staff, utilizando todo mundo, né? Uma unidade que é o que eu também quero criar aqui dentro do Santos, para que a gente consiga buscar o resultado. E se eu conseguir isso, a comparação com ele vai ser inevitável pelo lado positivo, e é isso que eu quero. Kleber, Ricardo Martins, TNT Esportes, tudo bem? Gostaria que você explicasse um pouquinho a sua comissão técnica, né? Você traz o Matheus, você tem o Rogério, que trabalhou contigo no Flamengo, que hoje é preparador de goleiros, você tem o César Sampaio, que já estava aqui, e você traz o Vinícius, que estava no Corinthians. Como é que vai ser feita essa divisão? Tem o Fábio também, preparador físico. Obrigado. Como é que vai ser feita essa divisão? Por exemplo, o Matheus vai ser responsável pelo setor defensivo, César Sampaio pelo ofensivo. Como é que vai trabalhar a sua comissão técnica? Bem-vindo ao Santos. Obrigado, Ricardo. Ficou muito para fora isso durante o nosso trabalho útil, principalmente na seleção e no Flamengo, que havia algumas divisões. E essas divisões, elas não eram definitivas, elas eram pontuais. Tinha momentos que era eu, tinha momentos que era o César, tinha momentos que era o Matheus, porque o Tite é um cara que funciona, né? E funcionava desse jeito. E eu também funciono assim, abrir esses espaços. Nós encontramos dentro do Santos, para
unir a esse trabalho profissionais de qualidade que vão nos ajudar. Fico feliz em reencontrar o Sampaio, né? Quando o Sampaio veio para cá, eu fiquei muito feliz pela vinda dele e comuniquei a ele. Quando o Tite tomou a decisão de parar por tempo indeterminado para fazer um tratamento, né, do problema que ele teve, o Matheus e o Fábio à disposição no mercado, né? E agora o Vinícius era um profissional que eu trouxe comigo, né, desde que eu parei, para desenvolver um trabalho. É um profissional que fez os 2 cursos de CBF Academy comigo, licença A, licença Pro, que tem todas as condições, tem muita relação com a base. Aproveitando, eu vou usar isso muito aqui no Santos, porque eu vim da base, eu sempre nos clubes e na seleção tive essa relação forte com a base. O Sampaio está cuidando inicialmente disso, o Vinícius vai cuidar também, eu vou estar junto e aproveitar a qualidade de cada um. Cada um tem essa qualidade, cada um tem o seu estilo. O Matheus trabalha muito bem nos 2 aspectos, tanto ofensivo como defensivo. O Vinícius também trabalha muito nesses aspectos, nos jogos de dinâmica de passe, nos jogos de aproximação, dos jogos de progressão. Então a gente vai discutindo. Está muito em cima, né? Porque a minha ideia inicial era de trazer o Vinícius no trabalho que eu iria fazer, e o preparador, que é o Felipe Seller, que era o preparador que estava comigo, mas o que se formou, o que a gente conseguiu juntar numa conversa que eu tive com o presidente, numa conversa que eu tive com o Pedro, é formar essa comissão. Então a gente vai desenvolver aos poucos. A gente tem um pensamento de foco no CRB, um pensamento de foco logo após no Grêmio, e depois uma semana que a gente vai organizar, né? Mas no trabalho que a gente fez ontem, de desenvolvimento da parte defensiva, todo mundo colaborando, o treinamento foi aplicado por mim e pelo Matheus, com colaboração do Vinícius, e hoje de manhã a gente já teve uma reunião, vai ter outra agora saindo daqui, para definir o trabalho da tarde, que é nos aspectos ofensivos. Kleber, tudo bem? Bruno Melhós, da Rádio Bandeirantes, bem-vindo ao Santos. Kleber, queria falar contigo sobre o Neymar, jogador que você conhece muito bem, hoje está aqui no Santos, já reencontrou com ele, mas ao longo desses dias, desde o seu anúncio, o pessoal recuperou algumas falas, não sei se você viu, principalmente uma em que você disse que não conseguia enxergar o Neymar jogando no Brasil, que ainda projetavam o Neymar jogando em alto nível no futebol europeu. Eu acho até bacana você contextualizar essa fala, né? Foi tirada de contexto algumas oportunidades, mas falar sobre esse jogador e como é a sua relação com ele, você conhece muito bem e infelizmente não vai poder contar com ele nos primeiros jogos no comando do Santos. Vou começar pela fala. Errei, né? Eu imaginava uma coisa e aconteceu outra. Quando eu falei no momento, ele estava voltando em recuperação no Al Hilal, né? E eu achava que ele continuaria lá, a preparação dele, com a intenção dele de voltar à seleção, né? Errei, mas ele voltou para o clube que ele ama, voltou feliz. Dentro do clube, os atletas, principalmente, estão muito felizes com a chegada dele, a comissão, né? É um atleta que a gente trabalhou junto durante 6 anos e meio, e sempre me perguntam, não só a imprensa, como os amigos, porque ele é um ídolo, né? E acho que para todos o maior jogador do Brasil nos últimos anos, aí não sei somar quantos, sempre me pergunta essa questão de o Neymar é problema? Nunca, cara, nenhuma vez, nunca. Ele sempre foi solução para nós, dentro do campo e fora do campo, né? E coincidentemente, acho que o primeiro jogador que eu encontrei ontem, a hora que eu cheguei no clube, né, e a gente cruzou e já falou, né, e feliz, ele me disse por eu estar com ele, e eu feliz por estar com ele também. Boa tarde, Kleber, aqui. Giovanni Afonso, canal do Ricardinho Martins, seja muito bem-vindo ao Santos. Continuando no tema Neymar, você falou da importância, claro, é inegável poder contar com um jogador do tamanho e da qualidade que ele tem, mas eu queria falar sobre dentro de campo. Como você enxerga o Neymar dentro do seu time, claro, assim que ele se recuperar? Você entende ele jogando mais recuado, como meia, vindo buscar a bola para articular as jogadas, ou mais perto do centroavante, jogando talvez até como um segundo atacante ali, mais próximo da área, devido às condições físicas que atualmente ele tem? Muito obrigado. Vou voltar um pouquinho só no tempo, quando a gente conheceu o Neymar, eu sempre tenho por mais que a gente veja os jogadores pela TV, assista, a gente sai da impressão para o conceito quando trabalha com o jogador. Pegamos o Neymar num grande momento, jogando como externo esquerdo, com a qualidade que ele tinha no Barcelona, e ali ele jogava com a gente, jogou durante um período na seleção assim, depois ele muda um pouco e entra por dentro para fazer um meia de aproximação, né? Não um meia armador, mas uma aproximação. O Tite brincava, chamava que ele era o arco e a flecha ao mesmo tempo, né? Porque organizava e finalizava dentro da característica dele, de jogada pessoal, de jogador diferente, né? Então ele vem jogando assim há muito tempo,
né, nessa condição, e hoje eu consigo enxergar ele dessa maneira. Mas eu ainda, como eu disse, a gente tem que pensar jogo a jogo, e eu só vou pensar na utilização do Neymar, como eu faço com todos os jogadores, falando com eles, vendo o melhor momento deles, que uma das funções que a gente tem como treinador é melhorar o jogador, mesmo que ele seja um grande jogador como é o Neymar. Fazer com que ele se sinta bem dentro do campo, dentro de uma posição que ele encontre isso, e a gente, quando chegar o devido momento, a gente vai conversar. Boa tarde, Kleber. Bruno Lima aqui da Trivela. Tudo bom? Voltando à questão do Tite, você comentou que em outubro tomou a decisão de seguir a carreira solo, mas aqui em Santos se comentou, se especulou muito o fato de você chegar ao Santos com toda a comissão técnica da seleção, inclusive com o filho dele. E o que eu queria entender muito se fala que isso poderia ser uma preparação de terreno para que o Tite, quando estiver bem, poder vir para o Santos. Você, de fato, está decidido, é carreira solo, ou se amanhã o Tite pensar em voltar a ser treinador e até com a possibilidade de vir para o Santos, você toparia, você pensa em voltar a ser o auxiliar técnico dele? Não, a minha decisão é de seguir carreira solo, tanto que o Tite estava acertado com o Corinthians, estava se apresentando no Corinthians, e eu não viria com eles em nenhum momento. Todas as reuniões que o Tite teve com alguns clubes antes de vir da possibilidade que ele teve de ir para o Corinthians, eu não participei, né? Nem sabia o que estava acontecendo, nunca conversamos sobre isso, né? Então foi uma definição. Eu sou um profissional de 24 anos de parceria com ele, que poderia ter tomado a decisão antes de seguir como treinador, mas pela relação que eu tinha com ele, com o espaço, a confiança e a qualidade dos trabalhos que a gente desenvolveu e a grandeza dos lugares onde a gente trabalhou, né, eu continuei fazendo aquela função, porque eu me sentia bem naquela função e na relação. Só que, a partir do momento que eu tomo a decisão, não tem como voltar atrás, né? Felizmente, eu fui acolhido, né, pelo presidente Marcelo, pelo Pedro, pela diretoria do Santos, para começar o trabalho num clube da grandeza histórica do Santos, como eu sempre falei, né? E até eu gosto de colocar isso, o Sampaio, essa figura, como eu sempre disse para ele. Ontem encontrei o Serginho, que foi lá nos dar um abraço. Tem uma relação muito forte com o Clodoaldo, que é outro fenômeno, né? Que a gente teve participação junto na seleção, ele fez viagens com a gente. E então, assim, é uma decisão minha de treinador. Que bom que eu estou começando num grande clube e espero ficar aqui. Cheguei para ficar, tenho contrato até o fim do ano, espero fazer um grande trabalho, espero renovar. E assim como a gente fez na parceria com o Tite, ficar a maior parte do tempo nos clubes, né? É uma ideia que eu tenho, né, de permanência muito grande nos clubes, e que espero que isso aconteça, mas como treinador. Kleber, boa tarde aqui. Voltando a falar do estilo de jogo, você colocou que, claro, pensa jogo a jogo, dependendo da forma do adversário, mas em termos gerais, para entender melhor como que você pensa o futebol, o que é inegociável para você na sua equipe? Queria que você falasse um pouco mais sobre o que você vai querer colocar na sua equipe nesse primeiro trabalho, né, como um treinador principal. Inegociável na minha equipe é a forma que os atletas devem se entregar ao trabalho, né? Isso é inegociável, né? Inegociável na minha equipe, na minha relação, é entender junto com o atleta o que a gente pode tirar melhor deles. A questão do contexto é que define muito como tu trabalha, né? Então, quando eu chego num clube que tem o DNA ofensivo que o Santos tem, que tem grandes jogadores, eu tenho que pensar em trabalhar assim, mas eu não posso chegar agora, nesse momento, já trabalhando assim. E em qualquer clube também é inegociável saber definir bem os momentos do jogo, né? Por isso que a gente fala em equilíbrio, às vezes as pessoas podem confundir equilíbrio com ser mais defensivo. Equilíbrio é justamente a hora de defender é a hora de atacar. E hoje tu joga futebol de uma maneira ofensiva com cuidados defensivos, e joga futebol se defendendo já pronto para fazer um ataque. Então, eu quero nos clubes da grandeza que eu trabalhar, e com os atletas que eu tiver, ser um protagonista, né? Ser aquele que domina, ser um propositivo do jogo. Isso, mas a gente tem que entrar com calma, primeiro a gente cuidar. Por isso que não tem como, quando eu vejo alguns treinadores falar que trabalham jogo a jogo, é realmente a maneira que se tem que se trabalhar. Não tem como pensar mais à frente. Eu não tenho como pensar no Grêmio, eu não tenho como pensar no Ceará, eu não tenho como pensar. Eu olho lá, hoje eu conversei com um profissional lá no clube, o clube disse, tal jogador vai estar... Eu digo, eu não quero saber, eu quero saber agora, né, dos jogadores que eu tenho para esse jogo e pensar esse jogo, né, e a condição que o campeonato te coloca.
Então, se eu conseguir organizar bem, equilibrar bem, dentro de um trabalho que tem uma característica, eu sou um cara que trabalho a marcação zonal, mas eu também sei trabalhar a marcação individualizada, eu também sei fazer isso ou aquilo que se deve ser feito, só que eu tenho que escolher a medida certa. Então, agora, é importante eu vender essa ideia e que os jogadores comprem essa ideia através do quê? De conversa, através de uma amostragem, através do treinamento no campo, e onde foi muito legal o treino que a gente fez, né? E espero que a gente consiga também fazer um bom treino e leve isso para o jogo e que a gente saia com resultado positivo na quinta-feira contra o CRB. Kleber, boa tarde, bem-vindo. Anderson Laria, canal Aliado Santista. Você já comentou algumas situações envolvendo o Tite, né, de estar com essa sombra, digamos assim, mas eu queria saber... Sombra boa, né? Sim, é uma questão de ponto de vista. Sim. Eu queria saber como é que você avalia esse momento da tua estreia como técnico principal de um grande clube, você mesmo destacou em algumas vezes, que é o primeiro clube da tua carreira, como treinador profissional e principal, né? E também, se você puder abrir para a gente a questão do seu contrato, se realmente há algum gatilho de renovação automática em caso de classificação para a Libertadores e ou Sul-Americana. Mais uma vez, bem-vindo. Eu vou ser sincero contigo. Quando eu fechei o contrato, eu só vi ali que era até o final de 25. Né? Porque quem trabalha e que cuida do meu contrato é o Gilmar, até está presente aqui. Eu não tive nem quis discutir, adentrar mais nesse aspecto. Né? Então, depois tu pergunta para ele ali se tem. Né? Porque eu quero, na minha cabeça, é isso. Eu acho que renovação de contrato, permanência, sempre a gente teve isso, né, de fazer contrato ano a ano para que, ao final do trabalho, pudesse haver um acerto das duas partes, ter continuidade ou não. Então, a minha preocupação é o agora, entendeu? É essa fase, é chegar até o final do contrato fazendo um bom trabalho, atingindo os objetivos que a gente conversou internamente, entendeu? Então, não sei se eu esqueci algum detalhe da pergunta. Não estou pensando na zona, estou pensando na Copa do Brasil. Né? Gostei do que eu conversei com os atletas, gostei do treino, venho sempre fiz isso, né? Quando eu estava nas mesas que eu era convidado a participar, chamar o apoio da torcida. Cada clube é grande dentro da sua casa e o Santos é imenso dentro da casa dele. E eu já tive essa experiência várias vezes e vim aqui jogar na Vila. E a Vila marca muito por duas coisas, né? Que é um gramado sempre de qualidade, sempre a gente chamou muita atenção, né? E um estádio pequeno que tem a torcida jogando junto. Eu espero, junto com o grupo, os atletas esperam que a torcida esteja presente, que a torcida nos acompanhe, nos apoie, e a gente vai fazer de tudo para entregar um grande jogo e trazer essa torcida para a sequência dos outros campeonatos e da própria Copa do Brasil. Kleber, aqui, sua direita. Messias, Painel Santista e Varanda Futebol Debate. Eu queria te fazer uma pergunta, duas, se puder. O Santos tem, cara, por característica, a torcida gosta de futebol ofensivo e tudo. Como você pretende equilibrar esse gosto pelo futebol ofensivo com uma solidez defensiva que o Santos não está apresentando no momento? Porque você gosta de jogar com linhas altas e a gente já viu que parece que não está dando muito certo, pelo menos no momento, com o Santos. Isso passa por mudança de esquema ou talvez até mudança de peças, tá? E o que esses 24 anos de carreira junto ao Tite te trouxeram, né? Que você possa manter ou até modificar desse histórico todo que você teve com ele. Obrigado e mais uma vez seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. O que mantém é a relação direta, aberta, clara com quem eu comando, com quem me comanda e com quem está a meu lado. Dedicação total, é assim que a gente conseguiu os grandes resultados que a gente teve. E futebol é muito dinâmico, ele é muito variável, a gente tem que saber trabalhar bem nos determinados momentos, saber quando a coisa... Por isso que a gente faz as análises do pré-treino, do pós-treino, do pré-jogo, do pós-jogo, entendeu? O futebol a gente não consegue mais entender o futebol com 11, 12, 13 jogadores, ainda mais aqui no Brasil que tu tem que jogar agora às 6 da tarde na quinta, depois às 4 lá e viaja e já tem outra competição. E também não dá para entender que tu consiga fazer algum desenvolvimento se tu não tiver tempo. Que bom que a gente tem um tempo, né, que eu olhei rapidamente entre o jogo do Grêmio e o jogo do Ceará, que a gente possa colocar alguns conceitos e entender, né, e fazer com que os jogadores entendam e desenvolvam. Mas aquilo que eu sempre falei, tem que ser muito claro. A hora de defender. Tem muita gente que pensa, né, e não é questão da imprensa, da torcida, muita gente, de maneira geral, treinadores, que pensam que às vezes os jogadores ficam liberados de marcar. São poucos os jogadores no mundo hoje em dia
que tem essa liberação de marcar, né? Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que cortar espaço a hora que não está com a bola. Isso não dá para se abrir mão mais, né? E também tu tem que ser ofensivo, e às vezes é muito difícil tu ser ofensivo. Não estou falando no caso específico que a gente vai encontrar agora contra o CRB, mas uma equipe que se defende em linha baixa, né, que dificulta muito as entradas, e tu tem que trabalhar para conseguir ser ofensivo contra essas equipes, né? Às vezes eu não consegui ver ontem o jogo do Inter, mas escutando alguma coisa, o Inter criou imensas oportunidades, teve gol anulado, parece que teve pênalti perdido, teve que bola e ganhou só de 1-0. A realidade do jogo não era essa. Era um jogo para ser mais. Então, às vezes a bola não entra. Então, é um número de oportunidades que tu crias, e aí tu tem que analisar o porquê que elas não entraram, e uma série de fatores, né? Então, com calma, a gente vai buscando equilibrar todas essas questões. Desculpa. Eu não gosto muito do esquema, eu gosto muito do desenho que tu faz para construir e para defender. Se tu vai construir com 3-2 e vai jogar 5 na frente, se o teu externo vai flutuar ou vai ficar em amplitude, quem vai dar essa amplitude, se vai ser o lateral, se vai ser um meia, se tu vai jogar com um volante mais posicional ou com 2, se os 2 volantes são os construtores do centro da tua equipe, é muito em cima desse desenho, né? E para cada adversário, por isso que a gente estuda o adversário, né? Para ver onde a gente vai encontrar espaços, né? Para fazer esse jogo ofensivo. Boa tarde, Kleber. Bem-vindo ao Santos. Aqui, Lucas Barros, do Diário do Peixe. O Santos, se eu não me engano, nessa temporada, em 4 meses, já houveram 13 lesões musculares. Vem sendo o problema do Santos. O principal jogador do Santos, né? Já teve 2 em locais diferentes, na mesma coxa, mas músculos diferentes. Você junto com o Fábio, vocês já tiveram essa conversa do que analisar e do que poder mudar para o Santos parar de sofrer um pouco com essa parte física? Também vai ter a pausa agora do meio do ano, não sei se isso pode ajudar vocês também nisso. Ano passado eu cheguei a cobrir um jogo do Flamengo e o Fábio estava na coletiva e até falou que o futebol tende a ter mais essas lesões, até ele citou o número de acréscimo. Ele falou que acréscimo no Brasil às vezes tem, você junta o primeiro e o segundo tempo, em 5 jogos pode ter um jogo a mais por conta de acréscimo. Então, eu queria que você explicasse essa parte. É por isso também que eu falo que às vezes não é 11, 12, 13 jogos, tu tem que contar com mais atletas, porque às vezes não consegue fazer com que o jogador consiga repetir uma atuação de um jogo para outro pelo desgaste que ele tem. Os jogadores não são iguais, né? E o Fábio sempre diz, que é um profissional que eu respeito muito, a questão de não tem como não lesionar. O esporte ele leva a isso, o futebol leva a isso. Mesmo que tu tenha o máximo de cuidado. Não, respondendo a tua pergunta primeiro, eu não falei com o Fábio, né? Porque a gente fez uma primeira reunião com o departamento, falando sobre todos os aspectos, né? Clínico, físico e algumas outras questões, e depois a gente dividiu, o Fábio junto com o departamento de saúde e performance foi conversar sobre esse aspecto, e eu fui conversar sobre a parte, e só focado nos atletas que estavam à disposição para o jogo. Então não conversei com ele sobre isso, e a gente vai, no decorrer da semana, quando tiver mais tempo, acertando esses detalhes. Aqui, professor, sucesso na sua caminhada, Obrigado. tudo bem? Você falou algo que me chamou a atenção sobre essa questão de contar com o Neymar dentro de campo e fora. Claro que dentro de campo a gente sabe tudo que ele pode oferecer, mas fora de campo, qual que é a importância de ter um atleta desse nível em um processo de reconstrução para passar confiança também para os meninos que estão chegando agora, em palavras no vestiário antes dos jogos, na presença aqui no camarote incentivando a equipe, o quanto que isso significa e o quanto você conta com esse personagem fora de campo também nesse processo do início da sua caminhada junto com o clube também? Conto muito, porque ele faz isso muito bem, e é sempre uma preocupação que ele tem, é natural dele, essa questão de alegria, né, que ele traz ao vestiário, né, e na rápida conversa que eu tive com ele ontem na chegada, a gente falou sobre isso, né, da importância que ele agora, não estando jogando, poder participar e estar junto, e foi legal ontem quando eu fiz a primeira conversa, após o Pedro ter me apresentado junto com o presidente aos atletas, eu conversei com todos eles e pedi que aqueles atletas que estavam fazendo o tratamento pudessem voltar a fazer seu tratamento, que eu ia trabalhar em cima, só com os atletas que estavam no jogo, em cima da parte defensiva do treinamento. Nenhum saiu. Todos ficaram. Todos ouviram, todos participaram, e isso eu já achei um passo importante para que a gente consiga trazer essa unidade que eu gostaria de trazer.
Não que não haja uma unidade. Por quê? Porque é uma situação nova. Atletas que subiram o Santos da B para A, atletas que foram contratados agora, atletas que retornaram ao clube, como o Soteldo e Neymar, e atletas da base que estão já trabalhando com a gente, né? Então a gente criar uma unidade, criar uma relação mais forte entre eles. Boa tarde, Kleber, que é a tua esquerda, Fabiano Cardoso. Seja bem-vindo à Casa Mata do Santos. Kleber, você falou sobre a base do Santos. O Santos tem no seu DNA os meninos da Vila. Como você pensa a utilização desses meninos neste momento tenso do Santos no campeonato e a transição deles da base para o profissional e também os seus espelhos? Além do Tite, quais são os seus outros espelhos como treinador? Olha, vou começar pela questão da base. A base, eu vim da base, trabalhei 8 anos no Inter, onde eu comecei em 88, depois mais 8 no Grêmio, e em todos os clubes que eu participei como auxiliar, eu fazia essa relação base profissional, e assim foi na seleção também, né? E o Santos, e vários clubes no Brasil têm muito essa característica, o Santos tem muito forte ela, né? Então, no grupo que eu tenho hoje, de 33 jogadores, que estão ali no dia a dia, 13 foram feitos no Santos, né? Do grupo atual que está ali, 3 ainda são da base, né? Estão trabalhando com a gente e a gente vai aproximar mais isso, né? E a utilização deles é dando confiança, é desenvolvendo eles nos aspectos do jogo ofensivo, no jogo defensivo, nos aspectos de melhorar cada detalhe, de ampliar o repertório que eles têm como atleta, onde quando eu falei com alguns atletas mais experientes, pedi a eles para que cuidassem dos meninos também, né? Tem jogadores que domina bem a sua função dentro do campo, a sua posição, e encostar naquele menino que trabalha naquela parte do campo, que tem uma característica parecida, para mostrar ele também, nos ajudar a comissão técnica a desenvolver esses atletas. Né? Com o passar do tempo, eu vou acompanhar jogos das categorias de base, eu vou conversar com as comissões técnicas, isso já está sendo feito pelo Sampaio, vou implementar mais ainda com o Vinícius, a gente vai desenvolver mais. Exemplos, eu gosto muito de treinadores, falar do presente, né? Senão eu vou voltar muito no tempo, eu sou o mais antigo, né? Se eu quiser citar meu primeiro exemplo, eu vou citar Enio Andrade, que foi um treinador gaúcho campeão, né? Lá no Sul tinha muita diferença, Enio e Froner, com 2 estilos de jogo, né? O Enio um jogo mais propositivo, o Froner um jogo mais de contato, e eu sempre pensei muito e vi muito o trabalho e ouvi muito, né, sobre esse treinador, li muito sobre esse treinador. E depois teve Minelli, depois teve Santana, depois teve os mais atuais, todos são exemplos para mim, né, os grandes, né, Parreira, Zagallo, para mim o maior de todos, falando especificamente do Brasil, né, Filipão. E agora a gente chega nesse momento que o futebol está mais internacionalizado, né? E grandes treinadores como o Guardiola, como o Klopp, que agora parou, e o Ancelotti, que é um treinador que eu tive a oportunidade de na seleção, sentar, conversar com ele, aproximar, trocar ideia, de uma participação de um dia muito importante que eu não esqueço, né? Junto a esse treinador também. Então a gente acaba pegando um pouquinho de cada um, valorizando um pouquinho de cada um. Sempre esses treinadores que eu citei é que tem alguma coisa a te acrescentar, e a gente não deve deixar nunca de mencioná-los como importantes, né? Penúltima pergunta. Kleber, boa tarde. Regis Querino, na Tribuna de Santos. A diretoria investiu muito alto nessa temporada com a visão de que montou um time para brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão. Esse início de campeonato, no entanto, o clube faz aí a pior campanha da era dos pontos corridos, né? 4 pontos em 6 jogos, enfim. Claro que o primeiro objetivo seria tirar o time dessa condição, dessa posição incômoda da tabela, mas o que o torcedor pode esperar desse Santos, no seu comando, com essa análise do elenco que você fez, o que dá para projetar? O Santos vai brigar pelo quê no campeonato? Uma vaga na Sul-Americana, uma pré-Libertadores. E se nessa análise que você fez do elenco, você já pensa, e de repente, que o Santos vai ter que ir ao mercado no meio do ano para ter algumas peças de reposição? O mercado do meio do ano, ele existe, né? E o futebol aqui no Brasil, ele é definido mais ou menos em cima disso, as contratações iniciais,
muito montada pelo treinador e pela diretoria, né? Eu chego com esse elenco já montado e eu sempre gostei, junto na minha parceria que eu tive, e agora vou seguir desenvolvendo essa linha, de contar com todos os atletas que estão no clube, porque a gente já viveu muito isso, de chegar em clubes, pegar atletas desacreditados, chegar em clube, pegar atletas que estavam com algum problema ou com outro e trazer esses jogadores para uma situação positiva. É a forma, essa gestão que a gente tem humanizada, essa forma de liderança do convencimento consegue trazer, mas a resposta deles ela não fica numa conversa minha, ela fica no campo, no desempenho do campo. Então a gente vai trabalhar jogo a jogo, saindo agora um pouquinho da Copa do Brasil, que é um foco, e vou para te responder entrando no Campeonato Brasileiro, jogo a jogo para sair dessa situação, e a gente já passou por isso. Eu já passei por isso em outros clubes, né? Tentar levantar, tentar buscar uma forma de jogar, tentar buscar os resultados positivos e a partir daí a gente desenvolver aqueles atletas e formar uma equipe com os atletas que estão e a necessidade que a gente tenha de trazer. Aí é uma conversa mais para frente que a gente vai ter com a diretoria para a busca de 1 ou de 2 ou de 3, o número que for, vendo a relação dos atletas. Às vezes muitos atletas têm uma outra proposta, não querem continuar, então é uma coisa muito que a gente tem que trabalhar com calma, tem que ter paciência nisso. Primeiro a gente tem que trazer uma situação da realidade, do mundo real. O mundo real é a estreia do Santos na Copa do Brasil, um campeonato que conquistou há 10 anos atrás, se eu não me engano, 15 anos atrás, né? Uma conquista muito linda e que a gente trabalhar para isso. Esse é o nosso primeiro objetivo. E a partir de sexta a gente começa a pensar no objetivo que é sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Última pergunta. Kleber, boa tarde. Pedro Ramiro aqui da Record. Desde 2020, o tempo médio de permanência dos treinadores no Santos é de 4 meses. Esses números te preocupam, te assustam? E até emendando uma outra, se eu não estiver enganado, você já jogou no Santos, só que de Alegrete. Você pode contar um pouquinho dessa experiência, por favor? Você é o Santos, o leão da várzea. Tem até a foto aí, que quando eu assinei aqui, um amigo meu me mandou a foto. Isso. Na foto está eu, Zico e Ricardinho. Não é o Zico do Flamengo, nem o Ricardinho, são os meus amigos, né? O Leão da Várzea, um time muito famoso lá na minha cidade. Olha o tamanho do Santos, né? E aí, voltando, desculpa, agora me perdi. Voltei para a emoção dos meus 14, 15 anos. O que era a mesma pergunta que tu fez? Sobre o tempo médio de permanência de um treinador, se te assusta, e também se você puder contar um pouco mais sobre o Santos de Alegrete também. É o Leão da Várzea, grande campeão da Várzea, entendeu? Com grandes jogadores, Bibico, só para citar um dos maiores volantes que eu vi, jogava a nível do Clodoaldo, assim, entendeu? Então, para te ter uma ideia. Mas não pensei, cara, eu sou um cara muito positivo para as coisas, cara, sempre foi. Bom, torcedor, é isso. Kleber Xavier foi apresentado oficialmente pelo Santos como seu novo treinador. Todos sabem que ele nunca dirigiu uma equipe profissional em sua longa carreira de 37 anos atuando no futebol. A única experiência que ele possui como técnico foi quando dirigiu as categorias de base do Grêmio e do Internacional. A diretoria santista, por sua vez, aposta nos conhecimentos adquiridos nos 24 anos em que atuou ao lado de Tite. Vamos torcer para que ele faça um bom trabalho no Santos e prove ser capaz de dirigir com competência uma equipe profissional de futebol. E você aí, meu caro torcedor, gostou do que o Kleber Xavier falou na coletiva? E você acha que ele tem mesmo condições de fazer sucesso dirigindo o Santos? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.